terrorismo sobrenatural, smartphones sencientes e um vampiro dublado por Adam Sandler. Isso, meus amigos, é a filmografia que só a Sony Pictures Animation pode se orgulhar. Hoje vamos classificá-los do pior ao melhor nesta lista dos filmes de animação da Sony. Pegue pipoca e doces, lembre-se que além do Aranhaverso sairá em breve. Vai dar tudo certo, logo estará aqui. Assista enquanto participamos dessa disputa. Estes são filmes de nível F, cuja qualidade varia bastante. E para o ponto mais baixo do estúdio, escolhemos Tá Dando Onda 2. Mania de Ondas. Esse é o filme de animação mais estranho que já vi. Já falamos sobre Boliche dos Elfos aqui e sigo com essa opinião. Tudo por causa do conceito incomum. Fazer uma continuação de Tá Dando Onda de todos os filmes, 9 anos depois, já é estranho. Ainda mais porque nem havia motivo para uma sequência. Mas se isso já não fosse bizarro o suficiente, fazer disso também um crossover com a WWE, com lutadores fazendo participações especiais como pinguins, é simplesmente... Eu nem tenho uma analogia pra isso, é simplesmente estranho. E isso é antes de você lembrar da parte em que Vince McMahon fantasia sobre beber leite de um peixe. Eu não sei o que dizer sobre isso. Quanto ao filme em si, bem, pegue o filme original com o arco do personagem Cody Maverick e tudo mais, e simplesmente dilua completamente, tipo, torne literalmente todos os aspectos dele piores. Mesmo 9 anos depois, a animação, o elenco de dublagem e a história repetida resultam em Wave Mania. Tá Dando Onda foi um ótimo filme. Então, ver esse filme sendo usado anos depois apenas como uma ferramenta para vender DVD de promoção é bem triste, especialmente considerando o fracasso que foi. Fique ligado no próximo crossover entre o Hotel Transilvânia e a Associação de Golfistas Profissionais, que parece até menos forçado que isso, essas produções direto para DVD. Espera, esse filme foi lançado nos cinemas? O quê? Não, eu só achei que tinha ido direto para DVD. Tipo, esperavam que você pagasse mais de R$10 pra assistir isso na telona? Ok, eu tenho que dizer algo positivo. Eles trouxeram o Tank Evans de volta. Esse é o máximo de elogio que eu consigo dar pra esse filme. Pode parecer um sacrilégio não colocar o filme dos emojis no final dessa lista, mas polêmica. Esse filme não é tão ruim quanto muita gente fala. Por outro lado, desculpa decepcionar vocês, fãs do filme dos emojis, todos os dois que estão assistindo. Isso na verdade prejudica ainda mais o filme do que qualquer outra coisa. Tipo, se o filme dos emojis fosse tão ruim que ficasse bom, ou até tão ruim que fosse realmente irritante. Seria ao menos memorável, mas o filme dos emojis é só mais um infantil genérico, com uma camada extra de propaganda corporativa. Bagunça adicionada por cima, e depois mais uma camada em cima disso. Jenny, o Dropbox está bem aqui. Esse é o nosso ingresso para a nuvem. Esse é um daqueles filmes que é tão sem graça que chega a doer. Não estou bravo nem decepcionado, só me sinto tristemente confirmado. Eu queria algo que eu pudesse zoar sem piedade e acabei recebendo algo que simplesmente só existe. Beleza. Vamos falar sobre os filmes que têm mais qualidades boas do que só... vamos falar sobre os filmes que têm algumas qualidades boas. Esse é o nível D, começando com a entrada mais fraca da primeira franquia da Sony Pictures Animation. O Bicho Vai Pegar 3. Assim como Emoji, o filme O Bicho Vai Pegar 3 é simplesmente muito básico, não tem nada nele que seja particularmente horrível, pelo menos não se comparado aos do grupo anterior, mas é realmente muito superficial. Os outros filmes de O Bicho Vai Pegar são decentes ou horríveis, mas ao menos isso os torna memoráveis. Esse aqui é simplesmente o filme infantil mais genérico que você pode imaginar, e nem tem o mesmo charme dos outros filmes. Queria falar mais sobre isso, mas simplesmente... Rápido, senhoras, olhem pra isso! Você, me prenda, policial. Mudei de ideia, esse filme é uma obra-prima, mas essa cena é o único motivo de não ser nível F. Apoiamos o viado stripper Joe Swanson. Depois, os Smurfs, dois típico produto de sua época. Há algo sobre esses filmes live action baseados em desenhos antigos, amados ou odiados. A década de 2010 não seria igual sem eles. Os Smurfs 2 pegam o conceito inovador do primeiro filme de "Ei, e se os Smurfs causassem confusão na cidade grande?" E faz isso de novo. Eles trazem novidade ao focar nas origens travessas da Smurfette. Gargamel e Azrael novamente se destacam e sustentam o filme. Mas isso não quer dizer que eles sejam a única parte boa, é só que eles são os melhores por uma margem significativamente grande. Queria que os Smurfs de Nova York fossem menos assustadores. Apesar de polêmico, vamos colocar Tá Dando Onda, Loucuras na Floresta um pouco acima do anterior. Sai da frente, Emoji. O filme. É assim que se faz um filme tão ruim que fica bom. Moleza. Eu gosto de bolo. Tudo o que se espera de um final de temporada está aqui. Solo de ópera emocionante do Sr. Salsicha sobre virar Lupus Homini, que significa lobisomem em latim. Uma cena de 1 minuto do Elliot percebendo que acabou de comer o excremento do amigo dele. Vai marrom, cocô do amigo. O retorno de Shaw e seu relacionamento questionável com seu rifle de caça. E cara, sinceramente, 2 desses 3 são ótimas ideias. Se o filme fosse só uma ópera sobre Shaw caçando um Sr. Salsicha lobisomem, provavelmente teria nota bem maior.
Como está, porém, esse filme simplesmente se destaca como a coisa mais absolutamente insana que a Sony Pictures já lançou até agora. Filmes simplesmente, estupidamente sem vergonha têm um encanto infinito. Se você já quis sentir como se estivesse sob efeito de drogas sem realmente usá-las, é só assistir seja lá o que isso for. Viu alguma coisa? Diga alguma coisa. Alguma coisa. Falando sério, não precisavam investir tanto no solo do Sr. Salsicha, mas fizeram e respeito isso. Fechando o nível D, temos A Estrela. Entre os filmes que você exibiria para crianças na escola dominical no Natal, A Estrela é muito bom. O problema dele é que ele é tão chato, cara. Se for fazer um filme bobo de animais falantes sobre o nascimento de Jesus, siga essa ideia até o fim. Tudo isso é tão básico que você se pergunta por que colocaram um burro falante na história. É um conceito fofo, e o filme é legal, mas muito básico, por isso não merece posição mais alta. Então vamos passar para os filmes que têm um pouco mais de personalidade. Esses são os filmes do nível C. É hora de voltar ao reino encantado e mágico dos Smurfs. Esta história emocionante responde à velha pergunta: e se os Smurfs fossem para Nova York? Simples, eles levariam suas atitudes divertidas a mais pessoas que aprenderiam a desacelerar e aproveitar a vida. É um sentimento doce que ainda toca o coração, mas ninguém liga, não é? Você veio pela cena em que o Smurf rabugento seduz um boneco de pelúcia do Eminem verde, o romance de filme que todos esperavam. Vamos mudar de um filme dos Smurfs para Smurfs, A Vila Perdida. Em 2017, eles abandonaram os designs estranhos dos Smurfs nova-iorquinos e trouxeram de volta os antigos, coloridos e suavemente animados com CGI. Primeiro, obrigado, Sony. Segundo, o filme tá lindo. Esse é um dos filmes dos Smurfs com um visual mais fofo, valendo a pena assistir só por isso. Mas, se você viu Smurfs 2, já sabe o que esperar da história. Mas apesar de compartilhar o mesmo ponto emocional da história de origem da Smurfette, o filme mantém as coisas frescas ao mostrar mais do vínculo dela com os outros Smurfs, incluindo a lenda absoluta em pessoa, Papai Smurf, e até mesmo apresentando alguns personagens novos. Não vou mentir, eu sabia que a Smurfette não morreria em Smurfs A Vila Perdida, mas aquela cena de susto realmente mexeu com a gente. Mérito pra quem fez. Começando o top 20, temos Tá Dando Onda 2, que agora é uma continuação verdadeira e não só uma cópia. Quando o Sr. Salsicha é sequestrado pelos antigos donos, Elliot lidera o resgate. Só essa descrição já mostra que o filme vai ser pelo menos um pouco interessante. O filme apresentou Fifi, um poodle de brinquedo xenofóbico e psicopata que quer domesticar ou eliminar todos os animais selvagens para evitar falhas de pelos. Não se preocupe, perdeu o sentido no contexto. Como Open Season 3, não é tão divertido nem emocionante quanto o original. Tem mesmo clima de sequência feita direto para DVD, e dessa vez eu estava meio certo sobre isso. Apesar de estar abaixo da média, é divertido ver animais se unindo contra um inimigo comum. Para um bom filme de família, basta ter senso de diversão. Não há uma cena do Elliot comendo porcaria, o que já considero um mérito impressionante. Agora vem o final de outra série do estúdio, Hotel Transilvânia, Transformonstrão. Alguns podem dizer que Transformonstrão só existe para responder à pergunta de como os monstros seriam se fossem humanos. Também diríamos isso, mas sinceramente ainda é um conceito divertido. É uma pena que essa seja quase a única parte interessante do filme. Por outro lado, a lição do Drax sobre valorizar a identidade mais leve do Johnny é legal. Por outro lado, é praticamente igual ao primeiro filme, como o último não funciona bem como um final marcante para a série. E teria sido muito melhor se o foco fosse mais na luta da Mavis e do Johnny para se adaptarem à administração do hotel, em vez desse vai não vai do Drax que eles escolheram. Parece só mais uma tentativa final para ganhar dinheiro rápido no streaming. Voando ou sendo catapultado para o próximo lugar está Angry Birds, o filme 2. Pelos padrões de filmes baseados em videogames e de continuações, esse filme é realmente muito bom. Quero dizer, claro, não é nenhuma obra-prima, mas dá um arco de personagem decente para a Águia Poderosa, permitindo que ele conserte as coisas com sua noiva Zeta. A relação entre esses dois é o que realmente sustenta esse filme, assim como o fato de que ambos são personagens genuinamente muito divertidos. O quê? Eu? Não é um filme para ver pelo enredo, mas diverte. É interessante que deram aos porcos um tipo de pseudo-arco de redenção. Não é um filme para ver pelo enredo, exceto nas cenas em que Leonard patina. Essas valem pelo enredo. Falando em pura diversão boba para encerrar, o nível C é Hotel Transilvânia 3, Férias de Verão. Cara, eu adoro a série Hotel Transilvânia, mano. Tem algo a ser dito sobre uma franquia de filmes que se preocupa em se divertir, e basicamente com mais nada. Hotel Transilvânia 3 não é tão bom quanto os anteriores, mas mantém o que tornou os dois primeiros ótimos. A animação expressiva, os designs divertidos e o pastelão estão presentes, junto com a história do Drac voltando ao mundo dos encontros. Também é ótimo que eles exploraram um pouco mais o mundo da caça aos monstros, o que sinceramente já teria sido suficiente sem o Kraken, que é derrotado pela Macarena. Não estou dizendo que isso prejudicou a qualidade do filme, mas ele só não fica em uma posição melhor, porque simplesmente não é tão bom quanto os dois primeiros. Eles definitivamente exageraram nos psicodélicos no terceiro ato. Agora chegamos à metade superior da tier list, começando pelo nível B.
Vamos falar de Pedro Coelho, inspirado nos livros clássicos, mais um filme majoritariamente live action dos anos 2010. Pedro e sua família trabalham para se sustentar, apesar do desgosto dos vizinhos que odeiam coelhos. Ou melhor, um vizinho que odeia coelhos e que está tentando se envolver com uma mulher que é absolutamente apaixonada por animais. Situações hilárias acontecem e ver um cara rico e irritado brigando sem motivo com coelhos de verdade é inexplicavelmente divertido. Agora você é meu, coelho. Às vezes, só é preciso um pouco de caos no cinema para se divertir. Não é à toa que todos gostam de Deadpool. Se os lanches acabaram, é uma boa hora para repor, pois o próximo filme é Tá Chovendo Hambúrguer 2. Em um dos enredos mais assustadores do cinema, Flint Lockwood enfrenta o maior medo, as consequências de suas ações. É hora de recuperar a pelagem perdida para evitar que alimentos sencientes dominem o mundo. Um moranguinho de cada vez. Chester V pode conseguir o controle do dispositivo de forma sorrateira, mas não se preocupe, apenas curta a comida, os trocadilhos e os personagens que você já conhece, como o policial Earl. Isso é tudo que você precisa saber para colocar esse aqui pelo menos no nível B. Dito isso, esse filme sinceramente levanta mais perguntas do que respostas, como: suas ideias podem mudar o mundo? Suas ideias podem mudar o mundo? Suas ideias podem mudar o... Hotel Transilvânia 2 é o próximo. Embora se possa argumentar, ou sinceramente simplesmente afirmar, que Hotel Transilvânia realmente não precisava de uma continuação, o segundo filme foi sólido, especialmente para uma continuação desnecessária. É divertido ver Drac tentando adotar tradições humanas e lidar com a família, esperando ansiosamente que Dennis desenvolva habilidades de vampiro e enfrente situações ridículas para testá-lo. Drácula está totalmente descontrolado no filme, o que deixa tudo mais divertido. É uma pena que a gente não veja mais do pai assustador dele, ou até mesmo mais da nova dinâmica de relacionamento entre Johnny e Mavis. Pelo menos temos mais do Blob, o personagem mais importante, então o filme já é perfeito. Agora vamos voltar ao primeiro filme lançado pelo estúdio nos cinemas, O Bicho Vai Pegar. Sinceramente, o nível B parece ser o lugar certo para o primeiro filme de um estúdio. O Bicho Vai Pegar é simplesmente um filme legal, para resumir. Um urso domesticado já é um conceito bem interessante, mas vê-lo lidar com o retorno à vida selvagem e aos poucos aceitar essa mudança de estilo de vida é ainda melhor. Principalmente com o Elliot, que era um bom alívio cômico e ainda tinha neurônios funcionando. Este é um exemplo de filme que não precisava de continuação, por isso é uma pena que 2 dos 3 estejam entre os 4 últimos da lista. O original O Bicho Vai Pegar é realmente um filme muito bom, definitivamente vale a pena assistir se você ainda não viu. Fechando o nível B, temos Goosebumps, estrelado pelo incomparável Jack Black no papel do autor da série, R.L. Stine. Pense em Goosebumps como um filme de terror para crianças, sem sangue e praticamente sem mortes. É basicamente a história de um garoto tentando aceitar sua nova casa, criando laços com uma garota misteriosa que mora ao lado. E de alguma forma isso acaba se transformando em uma história de monstros fictícios ganhando vida e aterrorizando os moradores locais. Se você leu os livros ou viu a série, esse filme será um presente. Mesmo sem conhecer, ainda é um ótimo filme de Halloween para aproveitar. Também é muito legal ver Jack Black em um papel um pouco mais sério, dá uma vibe séria, tipo Joias Brutas. De jeito nenhum esse cara sendo sério deveria funcionar tão bem, mas simplesmente funciona. Agora entramos no território das grandes produções. Este é o nível A, com alguns dos melhores filmes da Sony. Vivo quase chega ao top 10. Vivo é um filme que, apesar de excelente, atinge o auge no início, o que curiosamente funciona a seu favor. O musical segue o Jupará Vivo, dublado por Lin-Manuel Miranda, o que exige certa adaptação. Aviso justo. Você tá de brincadeira comigo? Que toca como músico com seu dono, André. Após a trágica morte de André, Vivo sente que deve cumprir seu último pedido: entregar uma antiga carta de amor para Marta, a amiga que partiu para ficar famosa. É uma história comovente, animação bonita, músicas cativantes, um macaco fofo e um Jupará. O ritmo sofre um pouco aqui e ali, e o filme nunca atinge o mesmo auge emocional dos primeiros 15 minutos, mais ou menos. Ainda é um dos filmes mais emocionantes da Sony, embora talvez funcionasse melhor se fosse mais curto. Uma vasta e leal audiência, seria hora de Piratas Pirados darem início ao nosso top 10. Logo de cara, este filme ganha pontos por ser um daqueles filmes em stop motion absurdamente bem feitos da Aardman, como Wallace e Gromit. Não é nem de longe tão reconhecível, claro, mas isso não tira o fato de ser uma diversão garantida. Stop motion e piratas é uma combinação estranha, mas por algum motivo inexplicável funciona, simplesmente funciona. Um capitão pirata pé no chão se divide entre riquezas, lealdade aos amigos e seu papagaio, enquanto o filme mostra cenários divertidos e destaca a animação em massinha como um meio impressionante. Convenhamos, um filme é ótimo quando consegue virar meme com uma cena nem presente no original. A medalha de ouro dos filmes da Sony Pictures Animation, com o número 2 no título, vai para Goosebumps 2, Halloween Assombrado. Esse filme basicamente pegou tudo do primeiro e melhorou. Não dá pra criar simpatia pelo protagonista, tipo ele ser traído no início e depois prejudicado por um fantoche senciente. Esse filme tem mais mistério e urgência que o primeiro. Com um elenco maior e melhor de aliados e vilões,
Ainda apresentou o Sr. Shu, o que já vale muitos pontos. Show. Em seguida, vem um dos filmes mais icônicos da Sony até hoje, Tá Chovendo Hambúrguer. Esse filme tem o típico clima das animações da Sony Pictures. Os personagens coloridos, a animação super expressiva e a surpreendente dose de emoção para um filme que é literalmente sobre ursinhos de goma sencientes e inventores meio malucos, como uma boa comida, ele é melhor quando serve como um filme reconfortante no geral. Ao menos uma ou duas cenas vão marcar sua mente e estômago por anos. Pra mim, é a icônica nevasca de sorvete com cal e o Oficial Earl, um dia de neve que toda criança dos anos 2000 invejou. Se trocadilhos com comida e belos cenários não bastam, há sempre os laços dos personagens principais. Como o romance surgindo entre Flint e Sam, e ainda mais, o laço que se reconstrói, mesmo lentamente, entre ele e seu pai teimoso. É um filme que tem algo pra todo mundo, o que faz dele um dos mais acessíveis e, por consequência, um dos mais divertidos. Voando para o próximo destino, temos Aladdin. Ou melhor, Dragão dos Desejos. Sério, só eu percebo essas semelhanças. Um filme sobre um homem pobre fingindo ser rico para conquistar a garota dos sonhos. Não é só uma cópia, mas a comparação é inevitável. Desde pequenos, vemos a amizade de Jin e Lina. Aos poucos, o mistério sobre as mudanças na vida dela desde a última vez que você a viu vai sendo revelado. Filme lindo, com protagonistas e antagonistas dos mais interessantes do estúdio, além de Long ser um personagem muito divertido. Não é o gênio do Robin Williams, mas é muito bom diante dos desafios. E eu fui o melhor humano de todos. Ficando um pouco fora do top 5 está o Hotel Transilvânia original. Se eu tivesse que descrever esse filme em uma palavra, seria encantador. Esse filme faz pelos monstros o que Shrek fez pelos contos de fadas, tornando-os mais simpáticos e humanos. No caso do Drácula, ele odeia os humanos por terem matado sua esposa por medo, o que o impede de deixar Mavis explorar o mundo, como prometeu em seu aniversário de 118 anos. Tudo isso muda quando ela se apaixona por um humano chamado Johnny, o que aos poucos faz com que Drácula repense sua visão sobre a humanidade como um todo. É um daqueles filmes no estilo Meu Malvado Favorito, que mostra um vilão se tornando significativamente menos vilão ao longo da história. E também, assim como Meu Malvado Favorito, as continuações nunca chegaram ao nível do original, mesmo que não fossem necessariamente ruins por si só. Esse primeiro filme foi, sem dúvida, a melhor hora e 31 minutos de Adam Sandler. Fechando o nível A e entrando no top 5, está Arthur Natal, um dos filmes de Natal mais únicos. Já vimos muitos filmes de Natal fofinhos, coloridos e que fazem a gente se sentir bem, mas enquanto há um que enfrenta a dura realidade daqueles que são deixados pra trás. O filme mostra Arthur, filho caçula do Papai Noel, tentando entregar um presente esquecido na véspera de Natal. É um dos menos chamativos da lista, o que o torna ainda mais impressionante. Mesmo sendo simples, essa história faz você torcer pelo Arthur o tempo todo. Uma história tão simples quanto entregar um presente para uma única criança se transforma em uma missão mundial para garantir que a véspera de Natal seja perfeita. E é muito melhor do que se poderia esperar. Se eu tivesse que dar um motivo para não colocá-lo no nível S, diria que não é tão divertido quanto os próximos que vamos discutir. Não é crítica, só um pedido, por favor, não nos ataquem nos comentários por isso. Sem mais delongas, chegamos ao auge do catálogo da Sony Pictures até agora. Esses são os filmes de nível S. O surpreendentemente bom, Tá Dando Onda, é o primeiro dessa seção. A evolução da Sony Pictures Animation de O Bicho Vai Pegar para um documentário existencial sobre pinguins surfistas é um mistério, mas fico muito feliz que tenha ocorrido. Cody Maverick é um surfista iniciante obcecado em ser o melhor. Isso até ele encontrar seu ídolo Big Z, que está em má fase e lhe mostra o valor da amizade e diversão acima da competição. O que mais gosto nesse filme é sua tranquilidade. Sem trocadilhos com o pinguim, ele apenas flui naturalmente. Mostra a amizade sincera entre Cody e Frango Joe, traz algumas ações intensas e piadas muito engraçadas. Eu adoro ser o centro das atenções porque é realmente onde eu deveria estar. E uma mensagem importante que muitos precisam lembrar. Às vezes, é bom desacelerar e aproveitar a vida. O fato desse filme estar tão bem colocado explica por que Mania das Ondas está embaixo. Esse filme cumpriu muito bem sua proposta, sem precisar ser super popular para ser reconhecido, e Tank Evans arrasou. Aqui as coisas ficam difíceis de classificar, mas os Mitchells contra as máquinas fica com o bronze da excelência. Por isso, um filme da Netflix sobre uma família lutando contra smartphones não deveria estar entre os 3 melhores, nem ser melhor que uma obra-prima como Os Smurfs, ou Tá Dando Onda. O que parece um filme familiar genérico é, na verdade, uma das animações mais emocionantes dos últimos anos. Em vez de ser apenas sobre o velho rabugento sendo menos teimoso com a jovem largando o celular,
O filme trata ambos personagens com seriedade, dando-lhes arcos sinceros e os tornando pessoas melhores, capazes de amar e se compreender. O filme é realmente muito sincero e toca profundamente o seu coração. Sem contar o senso de humor, excelente animação, design de som e um dos vilões mais assustadores e únicos do estúdio. É um daqueles filmes que parece que deveria estar, no mínimo, entre os 2 melhores. Mas infelizmente para ele, existe uma saga de filmes da Sony Pictures com a qual os outros simplesmente não conseguem competir. O medalhista de prata da grandiosidade é Homem-Aranha no Aranhaverso, um fato que não deveria surpreender absolutamente ninguém, com um estilo de arte e animação realmente único, e algumas das melhores sequências de humor e ação que você pode encontrar. Solte-se, viva o momento! Estou no momento! Que momento terrível! Este é um dos filmes mais divertidos do Homem-Aranha. Se você é um fã de longa data do Homem-Aranha ou alguém que só viu ele em uma camiseta, este é um daqueles filmes que praticamente qualquer pessoa pode curtir. Amadurecimento, surgimento do heroísmo, reconstrução lenta da relação entre pai e filho e grandes ameaças a enfrentar. Este é o melhor dos filmes de animação e tende a melhorar ainda mais, sem surpreender ninguém. Nossa escolha de melhor filme da Sony Pictures é Homem-Aranha através do Aranhaverso. Pegue tudo de incrível do primeiro Aranhaverso, aumente ainda mais e terá através do Aranhaverso. Com a maioria dos personagens principais do primeiro filme de volta, um novo elenco cheio de personagens incríveis pra curtir e a decisão absolutamente genial de transformar um vilão aparentemente piada do primeiro filme em uma ameaça realmente assustadora, esse filme é uma experiência que a gente nem consegue descrever direito, a não ser que você tenha visto na telona. Cada detalhe do filme é incrível, e a animação espetacular deixa tudo ainda melhor. Esse talvez seja sinceramente o filme de animação mais bonito que eu já vi. É uma daquelas coisas das quais você simplesmente não consegue tirar os olhos. Essa animação é complementada por uma história que faz você se importar tanto com os vilões quanto com os heróis. Desde a busca de Miles para salvar o pai de um destino horrível ao estilo de evento canônico, até o objetivo de 2099 de manter o equilíbrio do universo, passando até pelos personagens secundários e suas motivações. Spider-Gwen inicia uma missão de resgate, Miles do universo alternativo é o gatuno, e Penny Parker aparenta estar exausta. Ela realmente merece um abraço no terceiro filme. E olha, eu poderia falar sobre esse filme por horas, mas resumindo, estou totalmente pronto para além do Aranhaverso. Vai ser difícil superar, porque Através do Aranhaverso é um dos poucos filmes praticamente incomparáveis em qualidade. Com licença, fiquei com vontade de rever uma obra-prima do cinema. Vou colocar Tá Dando Onda, Loucuras na Floresta e me despedir. Continue incrível e conte seus favoritos nos comentários.